Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor, mais um vídeo pro canal. Papão e Amazonas, Amazonas e Papão, quarta-feira, estádio Carlos Zanetti, em Manaus, 21h30. Vamos falar muita coisa desse jogo, novidades, informações importantes do nosso Papão, que saiu da zona. Pessoal, meu nome é Bruno, canal esse aqui é da torcida, é da fiel torcida do Papão. Esse canal aqui é seu, então comenta, tá? Te inscreve no canal, aperta o sino das notificações para você receber os nossos vídeos, clica no gostei, comenta, compartilha, o canal é seu. Concordando ou não, pode dar sua opinião, fique à vontade. Esse canal é da torcida bicolor, pra gente chegar nos dirigentes, pro Papão melhorar cada vez mais, tá certo? Pra gente colocar nossa voz aqui no YouTube. Pessoal, vamos lá. Quem quiser ajudar no Pix também, pessoal, por favor, só direcionar a câmera do celular pro QR Code aí, tá? Para ajudar a gente no Pix, pro nosso canal melhorar ainda mais, tá? Pessoal, quarta-feira, 21h30, Manaus, estádio Carlos Zanetti, é um estádio pequeno. Então o Amazonas tira o jogo da Arena da Amazônia para levar para um estádio acanhado, pequeno. Eles não têm torcida, né? A torcida deles lá é pequena. E o Papão paraense e no Amazonas é o que mais tem. Então a Fiel de novo vai se fazer presente. O Papão vai jogar literalmente em casa, só que vai jogar num estádio acanhado. Menos mal que o jogo ia à noite, porque lá também é muito quente. E eu acho que pior seria se o jogo fosse à tarde, 4 horas e tudo. Então o horário lá, como tem 1 hora de diferença, o horário lá do jogo é 8h30 da noite lá e 9h30 aqui em Belém. Pessoal, o Papão vai ter algumas novidades, algumas notícias boas que a gente já soube. O Rossi já voltou a treinar, já viajou para Manaus. O Thalisson, que estava somente cumprindo suspensão, também viajou para Manaus. Então o Thalisson é um reforço na zaga, importante, tá? Importante. E o Paysandu foi muito feliz. O Paysandu teve a consciência, a inteligência de sair direto de Curitiba, ir para o Amazonas e para Manaus, para não ter que ir em Belém, nem que se fosse treinar 1-2 dias e depois ter que ir para Manaus. Então o Paysandu foi direto. Com isso ele ganha tempo para treinar mais e principalmente para o elenco descansar melhor, né? O Amazonas jogou um dia depois, mas está em casa, então não tem desgaste de viagem. Nós jogamos um dia antes, o que seria teoricamente uma vantagem. A gente passou viajando e tal, então não vejo vantagem nem para um nem para outro nesse sentido. Eles vêm de uma vitória de 3-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Eles vêm embalados, eles estão querendo sair da zona, só que nós fizemos uma vitória melhor ainda. Nós tivemos uma vitória heróica, histórica, dentro do Couto Pereira, de 5-2. Uma vitória que vai ficar marcada na história bicolor, que é pra gente contar até para os nossos filhos e netos. O Papão foi lá no Paraná e meteu 5 no Curitiba. O que eu penso para esse jogo, pessoal? Com a volta do Rossi e do Thalisson, eu penso que o Claudinei vai ter que armar um time. Primeiro que ele assim, o Paysandu tem que entrar contra o Amazonas jogando. Desse jogo não tem como, a gente tem que jogar para ganhar. O Paysandu entrou muito bem contra o Curitiba, que era um adversário. Eu estava com muito receio, achando que o Paysandu ia fazer aquele mesmo jogo que contra o Avaí, jogando atrás e tudo, e o Paysandu não. O Paysandu jogou muito bem, mesmo antes de tomar o gol já estava melhor, e toma o gol, empata rápido, vira o jogo muito rápido. Então ali foi muito bom pra gente. E a postura do time nesse jogo contra o Amazonas tem que ser a mesma. Digo mais, a gente tem que ter controle de bola, a gente tem que manter a bola sob nosso domínio e dominar o jogo, tá? O Paysandu precisa chegar lá e se impor para ganhar o jogo, certo? É importante ganhar o jogo. Mas a gente já ganhou do Curitiba, a gente pode até empatar, perder. Porque eu penso que não, pessoal, a gente não pode desperdiçar ponto. Então,
a vitória é importantíssima, principalmente porque além da gente somar 3 pontos e continuar fora da zona, se a gente ganha, a gente continua fora da zona, isso é fato, a gente empurra o Amazonas para cá, 17 pontos. Deixa ele lá com 17 pontos na lanterna. Então a gente empurra um adversário direto, aquele famoso jogo de 6 pontos que o pessoal fala, a gente empurra o adversário direto, não deixa ele pontuar, principalmente em cima da gente, tirando o ponto nosso. Então o Paysandu tem que ter uma postura, marcar linha alta, o Paysandu tem que marcar linha alta, tá? Tem que fazer um meio de campo consistente, marcando, pegando e jogar para ganhar. Eles têm que ver que o Paysandu tem mais time que eles e que vai entrar para ganhar o jogo, certo? Essa postura que o Claudinei eu acho que tem que ter, ele tem que conversar com os jogadores, porque também fazer linha alta exige muito do preparo físico, então tu não consegue fazer linha alta 90 minutos. Se eu fosse o Paysandu, eu faria essa linha alta até quando aguentasse. 20, 30, 40 minutos do primeiro tempo, mas para tentar abrir o placar logo no primeiro tempo, para tentar dar uma certa tranquilidade. Porque se eles vierem por desespero depois de tomarem 1-0, a tendência o que é? O Paysandu começar a jogar em contra-ataques para fazer gol, lançando bola para o Garcês, lançando bola para o Rossi e usando principalmente o Diogo Oliveira como estratégia da bola aérea, né? Então, eu sendo o Claudinei, claro, mantinha o Gabriel titular. O Brian, não gostei do futebol do Brian. Eu entraria com o Edilson nesse jogo. Eu acho que o Claudinei só está errando nisso. Ele está demorando muito para pôr o Edilson, tá? O Brian não está fazendo jogos regulares. Então eu acho que o Edilson já está pedindo passagem, tá bom? Não tivemos notícia se o Luan já voltou a treinar, mas eu acho que o Luan não volta para a lateral direita, até porque ele está contundido. Se ele voltasse de contusão, ele não ia voltar para a lateral direita. Então eu entraria com o Edilson, mas eu acho que ele vai manter o Brian. É o que eu quero e eu acho que é o que vai acontecer. São coisas diferentes. Thalisson e Novígio, fato. Zaga tranquila, zaga segura. Heverson muito bem de novo, viu pessoal? Vamos elogiar o Heverson, né? Aí ele não fez muita coisa. Pô, ele deu 2 passes para gol. Ele deu 2 assistências. Aquilo não foi passe, foi assistência para o Diogo Oliveira fazer 2 golaços. Então Heverson. O meu campo, Vilela, mantém. O Vilela é aquele pitbull, aquele cara que é o volante, apesar de ele não ter uma estrutura física daquele jogador pitbull, daquele jogador carregador de piano que a gente chamava antigamente. Ele é um jogador que ele faz muito bem a marcação. Então o Vilela, Anderson Leite, Ronaldo Henrique, eu acho que um pelo outro. O Anderson Leite não foi muito bem, mas pode dar mais uma chance para ele. Não vamos queimar ele porque ele fez aquela história da mão. Mas o Ronaldo Henrique, se entrar também não tem nada de anormal. Eu daria mais uma chance pro Denner, para depois o Denner não dizer que não está recebendo chance. Tá? Eu daria mais uma chance pro Denner. Ou pro Marlon. Ou pro Denner ou pro Marlon. E aí fica a critério do treinador. Eu acho que por meritocracia seria o Marlon, mas eu daria mais uma chance ainda pro Denner. Que eu acho que eu vejo qualidade no Denner. Eu vejo potencial no Denner. E no ataque não tem o que discutir, fato consumado, Rossi, Diogo Oliveira e Garcês, né? A gente tem que pensar assim, pessoal, assim como a gente estuda os times, os técnicos estudam o Paysandu. Então, vocês acham que os caras lá não sabem que o Garcês é nosso melhor jogador? É a nossa válvula de escape? É o cara mais rápido? É o cara brigador? É o cara que está na frente? É o cara que faz as jogadas mais decisivas? Então, com certeza, eles vão colocar a gente para marcar o Garcês. E é por isso que o Paysandu tem que ter alternativa, tem que ter rotatividade no ataque. Principalmente essa troca de posição do Rossi com o Garcês. Uma hora um para um lado, outro para o outro, para confundir a marcação. O Diogo Oliveira não tem muito como fazer isso, porque como ele é muito grande, além dele não ter mobilidade, ele tem que estar na área. O Diogo Oliveira tem que estar na área para principalmente usar da altura e da boa colocação para cabecear. Certo? Então é um jogo que eles começam a olhar o Paysandu. Isso é muito importante, pessoal. Os adversários começam a olhar o Paysandu diferente. Quando o time está na lanterna e não ganha vários jogos, eles olham, isso aqui a gente tem que ganhar. E jogam com um time sem respeito. Quando eles vêm com um time, vem de 6 jogos, com 4 vitórias e 2 empates,
Eu dizia, pá, esse time aí melhorou. Porra, foi lá no Paraná, em Curitiba, e meteu 5 no Coxa. Então o time ele já não vem de carrão de cena. Ele já vem mais veiaco pra cima da gente. Né? E isso é importante, até para impor respeito. Então o ataque do Paysandu, para mim, eu entraria com 3 atacantes, Rossi, Diogo e Garcês. E com possibilidade de entrada do Vini e tudo. Acho que foi o amigo o Nilton Quaresma que falou que não dá para o Benítez, outras pessoas também falaram. Pessoal, bom, já vi gente falar que eu sou muito radical nas minhas opiniões, nas minhas críticas a alguns jogadores. Bom, mas assim, eu considero que o Benítez não tem futebol para jogar no Paysandu. Ele é esforçado no máximo, mas ele entrega muito pouco, efetivamente. Gols, passes para gols. Para mim, o Paysandu já teria se desfeito do Benítez, porque economiza mais um jogador na folha, mas respeito a opinião de quem acha diferente. Eu colocaria o Benítez como última opção no ataque. Entraria com o Vini, entraria com o Marcelinho. Última forma, o Benítez. Entendeu? Não gosto muito do futebol do Benítez, não. Certo? Então é isso, pessoal. Papão pronto pro jogo. É um jogo assim que a gente vai tranquilo, mais ou menos, porque a gente vem de uma vitória. Eu acho que tranquilo nem é a palavra é confiante. A gente vai confiante, a gente vai com uma segurança, a gente vai com uma moral. E isso não pode se confundir com salto alto. Metemos 5, a gente vai ganhar o jogo que quiser o jogo. Não. O Paysandu tem que entrar com a mesma disposição, com a mesma força, com a mesma garra. Porque já pensou trazer 6 pontos de fora de casa, 2 vitórias fora? Importantíssimo. Tá certo? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu só tenho a agradecer vocês, pessoal, porque vocês que fazem esse canal, a gente só dá a nossa opinião e esse canal de vocês. Muito obrigado por vocês estarem fazendo o nosso canal. Tá sendo um sucesso. Eu sinto orgulho e muito agradecido. Esse canal é da Fiel Torcida, eu vou sempre falar isso. Usem ele como a voz de vocês, tá bom? Usem ele como a voz de vocês, tá bom? E pode concordar ou discordar de mim, tá bom? Tudo pelo nosso papão. Quarta-feira tem vitória. Eu falei isso contra o Curitiba, não foi? Acho que pouca gente acreditou. Quarta-feira tem vitória. Acredita. Se inscreve no canal, aperta o sino das notificações, clica no gostei para os nossos vídeos viralizar, compartilha, ajuda a gente no Pix. E é nós, papão. É nós, fiel.